Bem posicionado. Tá. Tem alguém já? Vê pelo seu lá como é que tá o som. Uhum. Um pouco antes para testar som. Fiz o procedimento certinho, já deu pra ver. Tô ao vivo? Alguém me ouve? Tá bom o som? Dá um feedback aqui para nós, por favor. Já tem a Vera Lúcia, tá? Boa noite, Vera Lúcia. Diz para nós se o som tá bom, se a iluminação tá boa, se eu tô bonito. Isso é um ato de amor e de caridade. Daniela falou boa noite. Boa noite, Daniele. O som tá chegando bem. Imagem tá boa. Áudio ok. Áudio ok. Enquadramento tá perfeito. Beleza não dá para vocês julgarem. Essa realmente eu não vou exigir isso de vocês, só se vocês olharem uma beleza que eu estou trabalhando, que é a beleza do coração. Mas não é uma angioplastia, não. É uma tentativa de melhorar-me interiormente. Está tudo bom, disse a Vera. A Vera? Uhum. Que bom, Vera. Que coisa, Daniela também falou tudo que ok. coisa boa, Daniele. Que coisa boa. Vocês são do Irmã Sheila? As duas? Anair, boa noite. Que bênção poder estar com o Senhor. Obrigado, querida Nair. Obrigado, Nair. Bom, agora eu agradeço a todos, mas vamos começar a nossa exposição. E eu sempre deixo, ao final dela, 15 minutos para a nossa conversa. Eu acho que isso é muito importante. O tema é passado, presente e futuro. Aqueles que gostam de anotar as questões, né? Anotem em seu celular, facilita a pergunta ao depois. Passado, presente e futuro só tem sentido para aqueles que acreditam na imortalidade da alma e na reencarnação. Se nós chegarmos para um ateu, para um nihilista, nihilista é aquele que é tão materialista que acha que depois da morte vem o nada. Quem quiser ver essas teorias melhores, eu aconselho ir na primeira parte do livro Céu e Inferno. Lá tem essas classificações. Então, para esse tipo de pessoa, não adiantaria falar em passado, presente e futuro. Elas não acreditam em nada. De nada adiantaria essa discussão. Kardec tinha uma metodologia muito interessante. Ele primeiro perguntava se aquele seu interlocutor, se aquele que estava dialogando com ele, cria, acreditava em Deus. Se o indivíduo dissesse que não, ele não discutiria mais. Acabou. Porque são paradigmas diferentes. Nós temos um passado, sim, um passado longo. Para alguns, como Leon Denis, dizem que a nossa essência passou pelo mineral, passou pelo vegetal, passou pelo animal, até chegar ao homem. A questão 603 de O Livro dos Espíritos
coloca isso como uma possibilidade, não afirma. Então, vamos deixar como possibilidade dessa evolução nesses reinos. Embora a questão 540 do próprio Livro dos Espíritos dá-nos a entender que nós tenhamos como essência transportado por estes níveis evolutivos. Diz a 540 que do átomo ao arcanjo, que também já foi átomo. Ora, nos mostra aí um percurso do átomo até o arcanjo para que nós possamos pensar nessa caminhada. Bom, o passado, para nós, na condição de seres humanos, nasceu a partir do momento em que adveio o nosso espírito, no sentido de individualidade, espírito com E maiúsculo, que está lá pela questão 86, por aí, do Livro dos Espíritos. Quando passamos a ter consciência de nós e consciência de Deus. Até então, nós não tínhamos esse atributo. Os animais têm alma, também está lá na questão do Livro dos Espíritos. Diz, tem uma espécie de alma. Ou se é uma espécie, não é uma alma como a alma humana. Então, o passado para nós interessa nesse sentido. E nós começamos, à medida que ganhamos em conhecimento, a também vir ampliado o nosso livre-arbítrio. Mais conhecimento, mais liberdade para agir. Só que tem um probleminha, mais conhecimento, mais liberdade para agir, mais responsabilidade. Aí é que está a questão. Nós, no geral, nos deixamos levar por instintos muito animalescos, porque ainda estamos muito próximos da animalidade, e usamos mal, em regra, o nosso livre-arbítrio. E ao usarmos mal o livre-arbítrio, caímos numa outra lei, que é de causa e efeito. E aí, para sanar esse equívoco que cometemos, nós temos que reencarnar muitas vezes para irmos acertando essas arestas. Então, às vezes, hoje nós estamos acertando circunstância de 2000 anos atrás. Eu estou, entre aspas, uso um termo horrível, eu estou pagando a minha última reencarnação. Impossível. Diz o nosso querido Dr. Jorge Andréa, falecido psiquiatra baiano, em Forças Sexuais da Alma, um livro fabuloso, que nós não teríamos condições de acertarmos reencarnações passadas por conta das forças vibratórias dessas reencarnações próximas ao impactar a nossa alma no presente momento. Imagine, por exemplo, que nós tenhamos matado um indivíduo na reencarnação passada. É tão impregnada essa ação em nós, em nossa consciência, naquele que foi, entre aspas, a vítima, que se tivéssemos como filho nessa vida, talvez mataríamos novamente. Por isso que não dá para ser um passado acertando vivências muito próximas. Nós estamos acertando, em regra, vivências mais anteriores para chegarmos um dia a acertarmos as mais próximas. Gravem bem isso. Esse passado nosso é um passado mais remoto do que nós pensamos. Muitos dizem assim, eu queria conhecer o meu passado. Eu, como terapeuta, às vezes, em última hipótese, faço regressão de memória, mas quando o caso é fóbico, enfim, como diz Joana de Ângeles, quando se indica com a sonda todo o inconsciente e não perlustra, não
encontra ali nada dessa vida atual, a causa só pode estar em vida anterior. Também está isso em O Evangelho. Se as causas não forem atuais, serão causas de vivências anteriores. E muitos querem saber o que foram no passado, o que é algo extremamente não recomendável, a não ser por fortíssima circunstância terapêutica. Regra: muita curiosidade leva o indivíduo a querer saber quem foi no passado. Riscos: clichês mentais. Traduzo: os espíritos colocam nesses invigilantes e no próprio, entre aspas, terapeuta, também invigilante, que aceita essa empreitada, a possibilidade de clichês, de fantasias, de circunstâncias que não ocorreram. Vêm vidas, vêm vivências, vêm situações que nada tem a ver com a verdade. Olha só que risco. Segundo grande risco que nós temos: obsessores às vezes ficam lá no passado, e quando nós voltamos mentalmente a esse passado, nós temos a bênção de encontrá-los e trazê-los para nós, para junto de nós no agora. Que coisa interessante, né? Ir lá garimpar um obsessor. Basta os da agora. Para que pegar os antigos? Esse é outro risco enorme. Não suportar a vivência realmente observada e verdadeira, não suportar o cérebro de quem fez a regressão à vivência passada, não suportar essa vivência e se suicidar. Emmanuel tem uma lição sobre isso. Diz o Livro dos Espíritos que a vantagem está em o véu do esquecimento, para que o homem não ficasse aturdido, não enlouquecesse. É a palavra que se usava naquele tempo. Hoje nós diríamos assim, para não ficar transtornado, para não ter uma esquizofrenia, para não ter um surto psicótico. Traduzindo, não vir a ser defrontado com uma situação mental negativa. Então o passado deve ficar no passado. E o que nós fizemos desse passado, vamos tratá-lo logo adiante no presente. Quem gosta de passado é museu. Deixemos o passado no passado. Ai, mas eu sinto que a situação me foi muito desfavorável no passado. Faça o melhor agora. Trabalhe o máximo que você puder no agora. Nós vamos falar disso logo à frente. Então o passado existe, tem uma força enorme em nosso presente. Via de regra, repetimos muito o nosso passado nas nossas ações. Aliás, isso Sigmund Freud já falava em recordar, repetir e elaborar. Traduzo: recordar de um fato inconsciente, trabalhá-lo, repetir, de preferência não ficar repetindo a mesma coisa, e elaborar. Um exemplo clássico: filha, só como exemplo, não é discriminação, filha de pai alcoólatra casa com um homem alcoólatra. Olha a repetição. Se tivesse elaborado, recordado, entendido, isso não aconteceria. Então, se isso acontece na vida presente, no campo do inconsciente, já que temos 5% de consciente na nossa vida e 95% de inconsciente, ainda tem pessoas que me falam assim: Emerson, eu sou consciente do que eu faço. Eu fico me perguntando, que pobre alma. Ninguém é consciente do que faz.
A lei de Deus está escrita na consciência, questão 621. Questão 622 diz que veio exatamente a importância dela na consciência para nos relembrar das leis divinas. Então nós esquecemos, porque vai para o inconsciente. Agora, nós temos que ter bastante consciência do nosso inconsciente. Quantas vezes nós fazemos alguma coisa e depois falamos para nós mesmos, como é que eu pude ter feito aquilo? Onde eu estava com a cabeça quando fiz aquilo? Pode ser, pode. Não existe matemática no comportamento humano. Hipotetiza-se, pode ser uma intervenção do inconsciente. Pode ser uma repetição do passado. Pode ser. Então, quando nós fizermos algo, vamos pensar um pouco sobre esse algo. Daí que Jesus falou uma frase que aplica muito ao passado. Aplica muito a tudo, mas em especial ao passado. Vigiai e orai. Você vai vigiar lá no futuro? O futuro não chegou. Você vigia muito para não repetir o passado que você já lastreou, já caminhou. Observem, então, cada um de vocês e, portanto, cada um de nós, como é que nós estamos tratando com o passado. Nosso passado é um passado de culpa? Se for, estamos equivocadíssimos. É um passado de vontade de melhorar? Questão 909 do Livro dos Espíritos. Um pouquinho de interesse, segundo os Espíritos, seria o suficiente para nós nos melhorarmos. Ele fala lá que basta um pouco de interesse. Dá até vergonha para a gente escutá-los. Nossa, só um pouquinho. E basta realmente um pouco de interesse para nós nos melhorarmos. Esse é o aspecto para nós olharmos o nosso passado, revisitarmos nosso passado. Santo Agostinho, questão 919A do Livro dos Espíritos, à noite ele passava em revista todos os fatos do dia e observava se tinha procedido de algum modo menos digno. Se o fizera, no dia seguinte procurava reparar e não ficar sem dormir, o que é uma bobagem. Quando eu falo isso, eu lembro muito de uma piada que para mim lembra muito essa questão de Santo Agostinho. Uma mulher estava junto com seu marido, e o marido virava para um lado, virava para o outro, virava para um lado, virava para o outro. E a mulher perguntou: João, o que está acontecendo? Devo passar limpo. A dívida vence amanhã. Mas João, você não tem como pagar? Não, mulher, não tenho como pagar. Então tá bom. A mulher levantou-se, aquele tempo era o tempo do telefone fixo, foi até a sala, pegou o telefone, ligou, falou: Salim, sim, aqui é a mulher do João. Olha, estou te avisando que o João não vai te pagar, viu? O João não tem dinheiro. Bateu o telefone, virou para o marido e falou: agora você dorme, porque eu já resolvi o seu problema com o Salim. Então nós devemos levar a vida com essa leveza. Vamos resolver com tranquilidade, sem desespero. Não dá? Não dá. Sabe, em tudo na vida, vamos sempre pensar, focar na solução. E a solução do passado vem exatamente no presente. Então agora vamos observar o presente. O presente é o resultado do meu passado. O presente é a colheita do que eu plantei no passado. Mas eu posso também alterar o meu presente plantando outras plantações diferentes da que eu plantei no passado. No passado eu plantei só espinhos. Naturalmente, no presente eu vou pisar em alguns deles, porque faz parte do que eu plantei. Mas agora, no presente, eu vou plantar rosas. Eu vou passar a entregar rosas às pessoas para que um pouco do perfume delas também fique em minhas mãos.
O presente, o nome já diz, é o presente. É algo mais importante que temos. É agora que nós definimos. E como é que nós estamos nos portando no presente? Cheio de ansiedade. Então você não está no presente, você está no futuro. Então vamos trabalhar essa ansiedade. Vamos olhá-la. Vamos realmente discutir o que é que está passando dentro de nós, nesse presente. Cheio de culpa, cheio de remorso. Então vamos remover essas situações, vamos refazer isso. Remorso, culpa, paralisa. Então vamos fazer um presente salutar. Um presente que realmente caminhe. Vamos pegar a charrua, vamos pegar o instrumento de trabalho e não vamos olhar para trás. Na Bíblia, apenas 2 exemplos. No Velho Testamento, olha-se para trás, a mulher torna-se uma estátua de sal. E Jesus diz, quando nós tomássemos a charrua, não devíamos olhar para trás. Ou seja, devemos olhar para frente. Devemos caminhar. Porque geralmente a culpa, ela volta ao passado. Alguém fala, nossa, eu estou com uma culpa do presente. Sua culpa está lá em algum fato que você acha que deveria ou não deveria ter feito. Quando aparecer a palavra se em nós, alguma coisa deve ser mudada. Se eu tivesse agido assim, se... Não funciona. Matem o pé do si. Acabem com si. Trabalhem o presente. Fazendo uma construção de charrua, de trabalho, de solidariedade, fazendo algo com a entrega total da alma. Realmente uma doação de si. Quantas vezes eu escuto, as pessoas dizendo assim, nossa, amanhã é dia de ir no centro. Eu me pergunto e digo para mim mesmo, antes não fosse. Aquilo para aquela pessoa é uma obrigação. Então não é algo do coração. Tanto que a palavra decor vem do coração. Nós temos que fazer, nós temos que trabalhar com o coração. Com entrega. Com envolvimento. Porque às vezes a gente não se envolve. Às vezes a gente até participa de uma situação, mas não se envolve. A galinha bota o ovo, mas não morre com o ovo. O porco, para virar o salame, ele morre para dar o salame. Isso é envolvimento. Jesus morreu na cruz. Seus discípulos, exceto João, morreram também. Isso é envolvimento. Nós começamos, eu acho que isso não dá certo, não. Esse tal de centro, esse tal de espiritismo. Nossa, nessa pandemia tem que fazer live. Eu particularmente faço todas as minhas atividades com o coração. Me entrego. Senão eu não faria. E costumo dizer, não faço espiritismo de última hora, de correria. Certo tempo atrás, um confrade disse assim, olha, me desculpa de não ter entrado em contato contigo, é porque na correria... E eu disse, companheiro, eu não faço espiritismo de correria. Porque na correria a gente não faz nada. A gente passa por diversas situações e não aterriza, não pousa, não fixa em nenhuma delas. Você está em muitos lugares e em lugar nenhum. Parece aquele sujeito que compra aqueles pacotes de viagem para ir para a Europa e um dia está
na França, outro dia está na Espanha, outro dia está na Itália. Aí você pergunta para ele, o que você viu mais importante? Porque eu quando fui na Espanha vi isso. Não vi. Ah, lá em Milão, não notei. Ele realmente passou, não se envolveu, não se entregou. Geralmente nessas situações que eu estou narrando aí tem uma cota grande, na verdade é de orgulho, para mostrar, chama os vizinhos tudo, aquele tempo não tinha pandemia, olha aqui minha viagem para vocês verem. Bota pipoca, cerveja para quem gosta, etc. Mata os vizinhos de inveja. Ou seja, é de uma estupidez sem tamanho. Não vamos fazer isso. Quem muito aperta, quem muito abraça, pouco aperta. Lembra desses velhos axiomas ou ditados, como queiram? Quem muito abraça, pouco aperta. Como está o nosso aperto com o presente? Como está nosso envolvimento com o presente? Nós estamos gostando do presente? Ah, mas tem uma pandemia, é possível gostar? É. Se Deus é bom e justo, essa pandemia é boa e justa. Mas está morrendo muita gente. Concordo plenamente, devemos ser fraternos, humanos, sim, não tenha dúvida disso. Mas é a vida. E como diz Gonzaguinha, é bonita e é bonita. Por trás dessa pandemia, por exemplo, tem uma grande lição. Nossa evolução, questão 737 do Livro dos Espíritos. Então é muito bonito o que está nos acontecendo. Vamos tirar o véu da ignorância e olhar a beleza do que está ocorrendo. O problema é que nós nos sentimos, entre aspas, grandes demais, intocáveis demais. Aí me lembra Alexandre o Grande, quando ele se aproxima de um de seus famosos professores, que dormia pelado embaixo de uma barrica, Gorgias, e chega até lá e diz: vim lhe convidar, grande mestre, para ser o meu conselheiro. Enquanto isso, ele estava, o sábio, estava tomando também raios de sol. E o Alexandre o Grande postou-se diante dele, obstruindo o raio de sol. E ele disse: é possível que o senhor saia um pouquinho, para que o sol, que é grande, atinja o meu corpo? Ou seja, o senhor é um cisco. O senhor não é nem uma estrela, muito menos de quinta grandeza. O problema é que nós achamos que nós somos estrela em todos os sentidos. Nós não podemos sofrer, nós temos que ter um mundo só de rosas, flores. Nosso agora tem que ser pontilhado de compreensão alheia. É engraçado, né? Nós queremos a compreensão alheia e não compreendemos o outro. Que coisa curiosa, não é verdade? Eu aprendo muito nesse momento. Antes de nós fazermos aqui a live, a minha noiva estava tentando colocar o celular deitado. Uma pessoa que também é minha querida ajudante, minha cuidadora, tinha feito essa possibilidade e não deu certo hoje. Eu fiquei tranquilo. Se não desse certo de maneira nenhuma, o que você faria? Poria esse negócio aqui e falaria com vocês com a mais péssima iluminação, mas eu ia falar. O que eu poderia fazer? Era o que tínhamos para hoje. Então vamos colocar sempre uma frase psicologicamente muito profunda. É o que temos para hoje. Deus nos dá o que devemos, merecemos ou misericordiosamente passamos para hoje. E não tá bom? E como reclamamos? Eu acho incrível.
As pessoas, dias atrás, deu um friozinho, as pessoas diziam, nossa, que frio. Agora as pessoas dizem, nossa, que calor. Eu não reclamo, nem do frio, nem do calor. Por quê? Porque eu acho que esse é um ato de respeito à providência divina e também de responsabilidade da minha parte, porque nós é quem fizemos isso acontecer através do crime ecológico que estamos praticando. Engraçado, né? Nós desmatamos, nós aplaudimos e depois nós falamos, que coisa, não diria o Kiko. O Kiko foi você que fez, também ajudou, de alguma sorte. Por que responsabilizar os outros no presente? Essa é outra coisa que nós adoramos. Responsabilizar o terceiro. É o marido que é culpado da mulher. Essa palestra seria bom para fulano, para não sei o que, para sogra, para isso, para aquilo outro. Tem muitos aspectos que nós podemos repensar no nosso presente. Reavivar no nosso presente. Estarmos presentes no nosso presente. Porque muitas vezes nós estamos ausentes no presente. Gravem bem essa frase. Ela é de efeito. Estarmos presentes no nosso presente. Por exemplo, o que vocês estavam pensando antes de eu começar a live? O que nós pensamos hoje antes de começarmos a almoçar? São os pensamentos que nos têm ou nós que temos os pensamentos? Regra, são os pensamentos que nos têm. Eles que nos dominam no presente. Parem para pensar. Fiquem mais presentes, vigiem-se mais, observem-se mais, orem mais. Trabalhemos mais. Quando eu falo orem, eu estou falando para mim. O primeiro sujeito que está ouvindo sou eu. Entreguemos-nos mais. Mas o que vai acontecer no amanhã? Esse é o futuro. O futuro é a cópia exata do nosso presente. Então, o que fizermos agora, colheremos lá. Vamos vingar agora? Vamos. Vamos receber o efeito disso lá no futuro. Vamos ser muito maus, por exemplo, para os nossos filhos. Aí lá na frente a gente vai reencarnar como filho deles, como filhos deles. Quem sabe que eles resolvem nos devolver essa maldade? Olha o risco. Então vamos plantar rosas, vamos plantar o melhor agora para garantir o nosso futuro. Mas não vamos fazer isso por obrigação, por troquinha, por barganha no mundo espiritual, que não funciona. Há um livro chamado Voltei, do irmão Jacó. Dizem que foi Frederick Figner. Dizem. Não sei, não fui, não conheço lá no mundo espiritual para dizer que foi. Se foi Frederick Figner acompanhou, deu assistência a 33 centros espíritas no Rio de Janeiro. Se foi ele, o personagem desse livro, ele desencarna por um infarto, escuta um estouro, um tiro dentro do corpo, aí percebe o seu desencarne, etc, etc. Aí ele percebe que todo mundo tinha luz, menos ele. Aí ele pergunta para o instrutor, instrutor, o que está acontecendo? Deve ter falado lá, eu trabalhei, como um bom espírita fala, eu trabalhei, levei lá no Morumbi algumas sopas, fui lá no Glória, fui lá na penitenciária Jaci de Assis, etc, dei muitos passes, fiz algumas conversas fraternas, algumas palestras, até fiz lives, e nada? Não. Você não fez
nada do que você havia de ter mérito, porque você não fez com sentimento. O que ilumina a nossa caminhada é uma razão sentimentalizada. Palavra de Emmanuel. Uma razão com sentimento. Então vamos olhar bem isso. Uma rainha da Rússia assistiu um espetáculo lindo que tocava o coração, saiu de lá embevecida, ela e a sua ama, e viu um homem tiritando de frio. Ela retirou a sua blusa de pele caríssima, vestiu aquele homem. Olha que sentimento nobre, olha que coisa bonita, olha que coração tocado. A ama disse assim para ela, olha a razão agora, só a razão, sem sentimento. Senhora, essa blusa é muito cara. Esse homem já está acostumado com o frio. Amanhã a senhora manda trazer cobertores, distribui para ele. Olha a razão. A rainha fez o quê? Pegou a blusa de volta e foi para o palácio. No dia seguinte, providenciou vários cobertores. Chegando lá, o homem estava morto por conta do frio. Olha um bom exemplo do que é o sentimento, um bom exemplo do que é a razão. E o que a gente deve fazer é o casamento entre a razão e o sentimento. Isso sim garante futuro. Para onde nós vamos quando desencarnar? Por isso que eu falei lá no começo que tinha que acreditar em reencarnação e que tinha que acreditar em imortalidade da alma. Nós vamos para uma região espiritual. Muitos espíritas, para se dizerem falsos, humildes, têm uma mania de dizer assim, nós vamos para o umbral. Sabe, para todo mundo ficar assim com dó de tadinho, não, você não vai para o umbral não, você é bonzinho, miserável. Eu particularmente não quero ir para o umbral, só vou para lá se for o caso. Eu trabalho, luto aqui no dia a dia, na minha reforma moral, para ir para um lugar melhor. E se for para o umbral, eu posso ir lá trabalhar. Porque se eu for para o umbral, eu vou dar muito trabalho para quem lá estiver. Porque eu vou falar de Jesus lá, eu vou convidar o pessoal para a gente fazer reunião, né, fazer live lá no umbral. Eu não sei se eu vou ser uma persona grata lá no umbral, não. Numa revelação por aí, com uma médium séria, há muitos anos, dissera que eu passei 300 anos lá. Eu era uma pessoa maravilhosa. Talvez até eu já acostumei com ela. Talvez seja isso. Não sei. Mas nós vamos para uma região espiritual e vamos ser tratados onde quer que seja que nós formos. Nós vamos ser muito bem tratados, espíritos amigos vão nos acolher, vão nos ajudar por conta da diferença vibratória que é entre estar encarnado e estar desencarnado. É como se estivéssemos no fundo de uma piscina e saíssemos da piscina, ou vice-versa. São vibrações diferentes, vamos precisar de muita ajuda. E de preferência eu convido a nós todos a evitar darmos muito trabalho aos espíritos quando a gente desencarnar nesse futuro. Porque eu costumo dizer que o homem faz duas coisas, ou ele trabalha ou dá trabalho. Vamos procurar trabalhar, vamos treinar, trabalhar desde agora, para quando chegarmos lá, depois do desencarne, a gente saber fazer pelo menos alguma coisa. Não vamos matar o nosso tempo no nada. Vamos realmente nos doar, porque tem alguns indivíduos que dizem para mim, quando eu desencarnar, eu vou para o nosso lar. Eu fico pensando, meu, o sujeito não faz nada. Esse não tem a mínima condição para ir nosso, coisa nenhuma. Sou eu pensando, tá? Não levem a sério. Eu penso alto, comigo mesmo. Então vamos trabalhar para termos um futuro muito bom, porque o nosso futuro é o nosso presente, mas o nosso futuro tem a misericórdia, tem a justiça
E, acima de tudo, há uma providência divina. Há uma vida vitoriosa, há uma ação vitoriosa. Há um livro mais ou menos assim, acho que Vida, Ação Vitoriosa, alguma coisa assim, da Benedita da Silva, tá? Mãe de Raul Teixeira, que Raul Teixeira recebe este livro. Para quem não conhece, Raul Teixeira é um rapaz bem branquinho, dos olhos verdes, tá? Segundo ele é pardo, é cinzento, aliás, segundo ele, tá? E lá no Rio de Janeiro, e tem um trabalho magnífico, passou por um AVC, hoje ele tem uma dificuldade muito grande de fala, mas está falando na medida do possível, era um grande orador nacional e internacional. A sombra não derruba o grande gigante, isso prova. E ele recebeu esse livro pela sua mãe, Benedita da Silva. Parece ser um livro mais ou menos Ações Vitoriosas. Se não me engano, é esse o título. Vocês colocam lá Benedita da Silva e Raul Teixeira, que vai aparecer o livro. E ela dá receitas muito interessantes de comportamento humano para nós nos melhorarmos e irmos adiante. Muito bem. Vimos o que é o futuro, vimos o que é o presente, vimos o que é o passado, e agora eu vou deixar aí, eu até invadi. Eu devia ter parado antes, me parece. Não, acho que eu não invadi, não. Enedina depois diz qual que é o termo final aí que eu fico sabendo. Aliás, quero agradecer demais a Enedina, ao grupo Irmã Sheila, que realmente recebe um nome digno e trabalha dignamente, porque a Irmã Sheila é fantástica. Eu tenho uma palestra sobre a Irmã Sheila Trabalhando para Jesus no YouTube. Quem quiser depois ir vê-la, esteja à vontade. Tenho várias postagens, seja no Instagram ou no Facebook, fiquem à vontade também. E a partir do dia 12 de outubro, todas as segundas-feiras, eu vou fazer um bate-papo de 3 assuntos diferentes durante 20 minutos e depois 10 minutos para conversa, chamar-se-á Espiritismo com Amor. Estou à disposição de vocês, não me deixem sem perguntas, porque eu só aprendo com vocês. Fiquem à vontade. Dormiram? Acordem. Por enquanto, não pergunta não. Enedina, eu tenho até que hora? Tem 10 minutos. Tenho 10 minutos. Gente, 10 minutos para nós aproveitarmos essa troca de ideias. Olha, eu vou informando para vocês que nesse momento está 30 graus, são 8 horas e 12 minutos, tá? Nosso pouso vai ser muito tranquilo. Fiquem à vontade. Quem tem pergunta? Podem ficar sem vergonha, nós estamos aqui distantes, eu não vejo, estamos numa live. Fiquem à vontade, faz favor. Alguém aí quer ir para o umbral? Não é que o silêncio faz ir para o umbral, não, eu estou brincando. Eu esqueci de fazer a prece inicial, hein, Nedina? Agora eu tenho que fazer uma final bem caprichada. Nada? Por enquanto, não. Vou dar mais 1 minuto. Se ninguém fizer nenhuma indagação, eu vou fazer a prece final, me desculpando já desde agora pela ausência da prece inicial, 1000 perdões.
Nair falou assim, ele é tão fantástico que não dá para perguntar. Ô, Nair, como você é exagerado, hein? Ana Maria falou, deve ser referência a umbral, passar por lá até posso, permanecer não. Gostei, passar voando por lá pelo umbral também acho que dá, né? Sim. Permanecer não é muito legal, não. Mais algum comentário? Bom, já que nós estamos finalizando esse momento, quero agradecer a Enedina de coração, a casa de coração também, irmã Sheila, que tem tantas histórias sobre o bem, seja quando foi baronesa de Chantal, seja quando foi enfermeira na Segunda Guerra Mundial, esse espírito fantástico, em muitas materializações, seja pelo Peixotinho, pelo Divaldo, pelo Chico, com inúmeros exemplos e curas, inúmeras curas. Esse espírito que agora eu peço proteção, querida irmã Sheila, eu lhe peço, lhe rogo mesmo, que nos ajude nessa pandemia que estamos atravessando. Sua pessoa que sabemos que cuida da colônia Alvorada Nova, da ala hospitalar, daquela grande colônia, coordenada por Caibar Schutel, que possa realmente derramar, junto com tantos outros espíritos, seus bálsamos sobre nós todos, em especial sobre aqueles que estão em leitos de hospital, ou em leitos de suas residências, ou em UTIs, ou desencarnados com extremo momento de angústia, de tristeza, sem entender talvez até o que esteja acontecendo. Irmã Sheila querida, caravaneira do bem, doce companheira dos aflitos, ajude-nos, ajude-nos, ajude a cada um de nós também ficarmos com mais coragem, sem tanta angústia, sem tanta ansiedade, acreditando na providência divina, sabendo que isso tudo tem uma finalidade útil. Muito obrigado, irmã querida. Muito obrigado por usar esse canal que representa o seu nome. E me desculpe, Espírito amado, se disse algo que destoa do pensamento de Kardec, dos ensinos de Jesus. Atribua isso tudo a mim, a minha pequenez. Que assim seja. Grave.